dia, eu acho que muito dos resultados que a gente obtém com a renderização é de fato por coisas que são feitas antes da gente renderizar, antes mesmo do software que a gente usa, como por exemplo a questão de você saber fazer um ângulo legal, você saber conceitos de proporção, né? Igual eu lembro, eu dou risada, eu lembro, na faculdade eu tinha um computador que ele era péssimo, assim, demorava 8 horas para fazer um render meia boca. Nossa. E aí eu renderizei e não percebi que, tipo assim, o carro estava muito maior que a pessoa. Aí depois que ficou renderizando, eu falei assim: "Gente do céu". Então tem conceitos, assim, que são importantes a gente olhar, né, além do software. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre esses princípios que estão por trás de uma renderização de alto nível, sem ser o software que a gente está usando. Não, bacana, bacana. Acho que essa experiência aí que você contou é algo que acho que todo mundo que teve um contato com a renderização de 2, 3 anos para trás, assim, passou, né? Que é um render demorar 8, 12 horas, 15 horas, aí um objeto tá fora da escala, o carro tá flutuando, aí tu, meu Deus do céu, dormi quando eu fui ver o render tá tudo errado. Mas assim, falando sobre esses princípios, então, para a gente conseguir um render com um nível bacana, um nível realmente alto, o que é necessário, quais são os requisitos e tudo mais. Quando a gente fala de software, acho que, assim, quando muita gente vai começar a renderizar, vai começar, né, não, agora eu quero ter um foco maior nisso, ou pelo menos eu já quero, porque eu acho que vai ser um diferencial para mim, enquanto arquiteto ou enquanto designer de interiores, dominar essas ferramentas, a primeira coisa que vem à mente é logo, putz, eu preciso de um computador da NASA e preciso achar qual que é o software que eu vou apertar um botão e ele vai renderizar em 3 segundos a imagem com todo aquele realismo, né? Com toda aquela coisa incrível, aquela magia e tudo mais. E assim, como você bem falou, tem várias coisas que são envolvidas nesse processo, né? E quando a gente fala de software, para poder a gente partir daí, se o software é ou não é o mais importante, se eu escolher um software que não seja o correto, vai dar tudo errado, ou se eu escolher um software que seja ideal, quer dizer que vai ser tudo fácil, tudo tranquilo. Então, assim, nenhum dos dois, né? No final das contas, a gente fica ali no meio do caminho, vamos dizer. Então, o software sozinho, ele não vai fazer a mágica para você, não existe um software só que vai te entregar aquela qualidade legal, que vai te entregar aquele realismo Mega Master Blaster supremo, né? E também, assim, não vai... o outro lado também não é. Então, o que eu acho interessante? É a gente entender quais são esses requisitos. Quando eu estou buscando um software, quando eu estou buscando um programa para poder renderizar, eu tenho que entender quais são aqueles pontos principais, aqueles pontos-chave que eu preciso ver se ele tem para saber se ele vai me atender. Então, coisas como, por exemplo, o sistema de iluminação que ele vai entregar, será que ele permite fazer uma iluminação realista, com aqueles rebatimentos de luz e tudo mais, como acontece na realidade? Será que ele dá suporte aos métodos mais atuais de configuração de materiais, que hoje é o PBR, os materiais fisicamente reais? Se ele permite a gente aplicar efeitos fotográficos, como você citou, então, aquele desfoque super bonito, que deixa a gente focar nos detalhes, que em fotografia a gente vê o tempo inteiro, né? E nos renders muitas vezes a gente não vê. Se ele me permite enquadrar também de forma profissional. Então, a gente entender se o software permite fazer essas coisas é muito mais importante, porque aí a gente vai ter um leque de opções com 4, 5, 6 renderizadores, e a gente pode escolher qualquer um deles que vai funcionar para a gente. E aí, claro, a gente leva em conta a área também e tudo mais. Então, assim, acho que Gabriel, só vou fazer te interromper rapidinho aqui para te falar. Se você quiser comentar, então, já que você está falando dos renderizadores, sobre ele, antes da gente falar sobre os princípios, acho que seria legal de você falar, então, que você falou que a gente teria uns 5, 6 renderizadores, né? Se você quiser contar para o pessoal aí quais são esses renderizadores, dar a sua opinião deles também, aí depois a gente parte para os princípios depois que a gente vai seguir. perfeito, perfeito. Hoje, assim, usando o SketchUp como base, né, que é o software que eu utilizo para modelagem em 3D, e essa escolha também tem muito a ver com o fluxo de trabalho dos arquitetos, dos designers, porque acaba tornando muito mais compatível eu utilizar um programa que já vai fazer esse link de fluxo de trabalho entre as partes aí.
Então, falando de fluxo de trabalho, assim, ou melhor, falando de renderizadores para SketchUp, a gente vai ter renderizadores como, por exemplo, o Lumion, que é um renderizador em tempo real, acredito que muita gente já conhece. É um baita renderizador, ele permite a gente renderizar em tempo real, ou seja, eu vou mexendo ali na maquete e ao mesmo tempo vejo os resultados. Outros renderizadores em tempo real que a gente tem são o Inkscape, o D5 Render, que aí é um renderizador chinês que chegou mais recentemente também. Temos o Thea Render, todos são nomes assim, né, às vezes em outros idiomas, então nem sempre vai dar só pela pronúncia para saber como se escreve, mas a gente pode talvez deixar para a galera aí em algum outro lugar, na descrição, não sei. E temos também o V-Ray para SketchUp, que é o que eu utilizo. Então, na hora de escolher o renderizador, uma das coisas importantes de a gente avaliar é isso. O V-Ray, que é o que eu utilizo hoje, ele não é em tempo real. E aí muita gente já fica, putz, mas por que você pegou logo o renderizador que não entrega isso, né? Essa agilidade, digamos assim, do tempo real? O V-Ray ele permite a gente renderizar imagens com uma velocidade bem alta, só que a diferença da maioria dos renderizadores em tempo real para esses que não são, como é o caso do V-Ray, é o mecanismo que é utilizado na hora de renderizar. E é o mecanismo através do qual o software vai fazer os cálculos de iluminação, por exemplo. E esses que são em tempo real, muitas vezes, justamente para entregar isso, eles vão perder um pouco do realismo, porque eles vão tentar, a partir ali do algoritmo, interpretar a imagem a partir de formas mais simples para chegar no resultado final. Já o V-Ray e outros renderizadores que não usam esse tipo de mecanismo que eu citei, eles já são mais precisos, porque eles tentam, de fato, interpretar todos os rebatimentos de luz, como é que é o reflexo em cada partezinha ali, como é que é o desfoque em cada lugar, as texturas e tudo mais. Então ele vai entregar. Então a gente vai ter, digamos assim, essa escolha. Eu pego um renderizador que tende a ser muito mais realista, porém eu posso esperar 2, 3 minutos para poder renderizar, 10 minutos vai variar de computador para computador, ou eu pego um software em tempo real que vai entregar talvez mais agilidade, mas que possa perder no realismo aí. Então essa é uma das diferenças. E aí vem um outro ponto pelo qual eu escolhi o V-Ray e que hoje eu acho ele uma opção muito interessante para a galera que está nos assistindo. A desenvolvedora do V-Ray, que é a Chaos Group, ela assim, é uma empresa monstra no mercado, uma empresa gigantesca no mercado. A gente vê filmes que utilizam o V-Ray, filmes da Marvel, da DC, que utilizam o V-Ray. Então, é realmente uma empresa muito grande. Então, eles fazem movimentos no mercado para poder buscar justamente as melhores soluções para cada cliente nessa área nossa da renderização, VFX e assim por diante. Então, uma das coisas que eles fizeram, por exemplo, foi adquirir o Inkscape, que era o software em tempo real, e agora ele passou a fazer parte da mesma empresa do programa do V-Ray, que é o V-Ray para SketchUp. Eu ia te perguntar isso, qual que era a sua opinião do Inkscape, do Twinmotion, se você conhecia, já tinha usado, não sabia que ele era do V-Ray agora também. A empresa que faz, assim, que é a Chaos, eles são incríveis, assim, até falando de movimentos de mercado. Eles veem que um software começou a se destacar, começou a ter um espaço bacana, eles já, putz, calma aí, acho que isso aqui pode fazer parte do nosso time. E isso é bacana porque, a partir daí, o desenvolvimento de ambos os softwares vão sendo aproveitados respectivamente para um e para o outro. Então, o que tinha de mecanismo de tempo real no Inkscape começa a ser aproveitado no V-Ray e vice-versa. Claro, respeitando ainda os times que desenvolvem, respeitando a proposta de cada um. Só que com isso a gente tem hoje uma parada muito legal, que é essa empresa Chaos, ela lançou um programa em tempo real, como é no caso o Lumion, como é o Inkscape, só que com o mesmo mecanismo de renderização do V-Ray. Então, assim, ela conseguiu reunir o melhor dos dois mundos. Eu tenho o tempo real, eu tenho todo o realismo, todo mundo fica feliz. E esse software é chamado de Chaos Vantage. E uma parada muito legal dele, algo que eu acho assim magnífico, é que você pode pegar a sua cena que você configurou lá no V-Ray, todos os seus proxies, todos os seus materiais, as suas texturas, a sua iluminação, você só exporta do V-Ray com um arquivo chamado VRScene, que é um arquivo padrão dele, que vai importar para o Chaos Vantage com tudo já configurado para você poder animar, você faz o seu vídeo em tempo, o seu tour virtual e tudo mais. Então, a gente tem esse caminho que eu acho, inclusive, que é justamente para onde o mercado está caminhando, que é o realismo em tempo real, mas sem abrir mão da qualidade.